Olá, tudo bem? Aqui Lauro Arraes. A gente está aqui para dar sequência ao ciclo de mini-aulas, que são 12 mini-aulas e essa é a quinta mini-aula, tá bom? Bom, vamos recapitular um pouco da aula anterior, na qual nós abordamos ou nós começamos a abordar o tema ligado à linguagem do corpo, as manifestações do nosso corpo, as manifestações que acontecem no nosso corpo de acordo com aquilo que a gente vai percebendo do mundo que nos cerca, das pessoas envolvidas na nossa vida, no nosso cotidiano, enfim. Nessa mini aula anterior, eu dei o exemplo das unhas, né? As unhas são a representação dos nossos pais. Portanto, quando você carrega determinada mágoa, incompreensão, alguma coisa mal elaborada, principalmente na infância, que é onde realmente tudo começa, você tende a ter uma roedeira, digamos assim, muito grande nas unhas. E como a gente falou na aula anterior, costumamos falar que isso é ansiedade, né? Que isso é um estado em que a pessoa se encontra e que por conta dessa ansiedade você passa a roer as unhas exageradamente, mas por trás disso realmente tem o fator que é a mágoa que você carrega, a mágoa que você arrasta por muito tempo em relação aos seus pais. Bom, durante a semana também, alguns amigos acessaram e me perguntaram por conta de alguns outros exemplos ou outras manifestações que podem ocorrer e que possa vir a você a ter um pouco mais de noção sobre aquilo que acontece no teu corpo e que revela os verdadeiros estados emocionais os quais você se encontra ou que você arrasta por sua vida toda ou por um longo período de tempo. Tem sim, tem bastante. Mais uma vez repito, você não precisa acreditar no que eu estou te falando. Você vá e investigue, passe a procurar as respostas por você mesmo. Livros tem, muitos livros, a literatura é vasta hoje, a metafísica da saúde, a linguagem do corpo, né? Então você vai encontrar muita coisa. Então investiga que você vai ter uma noção do quanto há importância sobre esse assunto e são realmente reveladores. Então há bastante exemplos. De antemão, sou massoterapeuta e tenho em minhas mãos praticamente todos os dias uma infinidade muito grande de exemplos, como esse dos olhos, por exemplo, né? Então, o estrabismo é uma manifestação também que vem da falta de habilidade da criança em tomar partido, digamos assim, por um dos pais. Então, um ambiente familiar em que a criança se encontra e que nesse ambiente familiar há discórdia entre os pais, há muitas brigas entre os pais, então a criança se perde nesse ambiente e, consequentemente, os olhos tendem a realmente haver um problema de desvio ocular, tá bom? Outro exemplo muito importante e que a gente costuma enxergar constantemente nas pessoas. Os dentes separados também representam uma cisão entre os pais, entre o relacionamento dos pais. Então, crianças ou adultos, né, que tem essa separação entre os dentes da frente, né? Aquela separaçãozinha, aqueles dentes que ficam mais afastados, também tem uma tendência muito forte a
haver acontecido na relação dos pais problemas de separação, e a criança realmente fica perdida. Na verdade, não há necessidade sequer dos pais serem separados, mas um relacionamento no qual tem uma disputa exagerada por poder, tem excesso de brigas, né? Excesso de discórdia. Então, há uma possibilidade muito grande de a criança vir a ter os dentes separados, e isso vai acompanhar para a vida inteira, tá bom? Daqui para frente, nós vamos falar muita coisa sobre a linguagem do corpo. Essa mini aula de hoje é um pouquinho mais curta, tá bom? Passei para dar um pouco mais de exemplo sobre o que acontece no nosso corpo quando as emoções não são bem elaboradas. Então, daqui para frente, a gente vai ficar mais enganchadinho nisso aí e vai passar muitas informações ainda para todos vocês. Os vídeos estão tendo um acesso muito bacana, os amigos estão curtindo, estão comentando, estão compartilhando, e muito bacana também que estão entrando em inbox e conversando e interagindo com o Lauro Arraes. Mais uma vez falo, não acredite em nada do que eu falo. Vá você e investigue tudo isso que a gente está trazendo aqui para o Facebook, que é a ferramenta, que é o dispositivo que eu mais utilizo hoje para divulgar o meu trabalho. Então, te agradeço demais por tudo. Fica com Deus. Abraço grande e beijo na tua alma.